Olá, meus amigos do nosso querido canal. Com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui, procurando, que nem eu falo sempre nas minhas aberturas, levar um pouquinho mais de alegria para você. O remédio que o canal costuma oferecer para você é de paz, tranquilidade e bastante alegria e bastante saúde no seu coração, na sua vida familiar, aonde quer que você esteja. Essa é a nossa alegria. É assim que nós nos sentimos fortalecidos quando você recebe o bem dentro da tua casa. Enquanto eu estou aqui do lado, em frente a essa câmera, você está aí. Por favor, curte e compartilhe o nosso canal, inscreva-se, dá um like lá para nós, um positivinho, faz valer esse tempo que é um tempo valioso que você está à frente do seu vídeo aí, no seu celular, laptop, TV, iPad, seja o que for, seja alegre conosco. Eu queria dizer para todos que a nossa alegria é você estar aí desse lado. Mas hoje nós vamos falar os grandes juízes bíblicos, os grandes juízes que estão dentro da palavra de Deus. Lá na nossa Sagrada Escritura, da Bíblia, né? O que está lá? Na Bíblia, a função dos juízes, se você for ler e analisar bem, era liderar o povo de Israel, especialmente em momentos de guerra, opressão, e libertá-los de seus inimigos. Eles eram, em essência, líderes militares e religiosos que uniam as tribos de Israel e os guiaram em batalhas e conflitos que iam aparecendo, até porque naquela época era guerra com guerra. Isto porque naquela época muitas etnias eram rivais e disputavam entre si o mesmo espaço territorial. Era uma disputa por milímetros e milímetros de território. Não literalmente. Isso se prolonga até hoje nas mesmas terras atuais do Oriente Médio. E foi nesse contexto que houve, né? Vamos analisar esse contexto, uma identificação dos líderes que passaram pós após pós. Ou seja, não havia eleição. Um evento específico por desempenharem uma função de confiança do povo e por possuírem uma personalidade forte de liderança, de pessoas capazes e demonstração de discernimento e senso de justiça. O que aconteceu? Começaram a julgar certas causas que lhe eram trazidas. Assim foram os juízes, né? Não tinha eleição. Tinha que ser uma coisa natural, tinha suas performances. A geração dos juízes durou um período aproximadamente, sabe de quantos anos? 410 anos. E além das personalidades tipo Moisés e Josué, fazem parte da lista de nome dos juízes que lideraram durante este período. Vários foram juízes. Os juízes de Israel no contexto bíblico, vamos prestar atenção aqui. Vamos olhar bem a visão daquele momento, daquela realidade. A função de líderes religiosos, militares e civis estavam unicamente encarregados de libertar o povo de Israel da opressão que eles viviam, da opressão de outros povos, de julgar conflitos que existia na época. Eles eram vistos como enviados de Deus com poderes divinos para liderar
e proteger o seu povo. Foi assim. Foi assim que nessa época difícil, passaram-se tudo esse metabolismo. No entanto, a palavra juiz na Bíblia tem um significado muito mais amplo do que você imagina. Mais amplos do que julgar com justiça. Ou seja, ela trata de um líder que realmente governa o seu povo. E essas pessoas, elas eram inspiradas pelo próprio Deus. Deus conhecia a capacidade de cada um. Deus sabia o que cada um poderia fazer pelo povo dele. Então, vamos aprender em detalhes. Vamos conhecer um pouquinho. Existia a liderança militar. Os juízes, como Gideão e Sansão, preste atenção no que eu vou agora colocar, essa condição. Eles eram frequentemente líderes militares que lideravam as forças de Israel em combate. Sansão era um juiz também, defendendo-os do quê? Dos seus invasores e inimigos que iriam entrar e tomar aquela terra. Mas nós tivemos várias lideranças religiosas. E eles também desempenhavam um papel religioso, liderando o povo em oração e culto a Deus. Eles lideravam o caminho daquele povo para Deus, como Moisés. Para quê? A libertação do povo. A função principal dos juízes na Bíblia era libertar o povo de Israel daquela opressão, aquela situação difícil com o filisteu, com todo mundo querendo fazer eles de escravos, escravizando eles, como visto em histórias como a de Débora e de Baraque contra os cananeus. Está lá no Velho Testamento. Eles eram o quê? Vamos pensar qual era a função deles. Eles eram intermediários de Deus. Era Deus e o líder. Deus era considerado o autor das escolhas dos juízes. É ele que escolhia, que atuavam como intermediários entre ele e o povo, guiando-os em momentos de crise. Durante esse período, né? Mas o período dos juízes, vamos conhecer um pouquinho o período dos juízes, que está lá na Bíblia. A Bíblia fala que foi um tempo, presta atenção no que eu vou te falar, em que não havia um rei ou um governo centralizado em Israel, mas sim líderes escolhidos por Deus. Simples. Qual que era a função deles? Para guiar o povo em diferentes épocas. Cada situação durante mais de 400 anos tinha divergências. Tinha cada um só a época. Mas agora vamos dar uma olhadinha que está lá no Velho Testamento, né? Lá no Velho Testamento, prestem atenção, não há um único juiz ou um único maior juiz de forma absoluta durante esses 400 anos. No entanto, alguns juízes são considerados mais importantes e influentes devido à sua liderança e à fé que eles tinham como devoto ao Senhor Jesus, como Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Samuel. Foram grandes personalidades e a importância de cada um deles existe na sua capacidade de libertar o povo de Israel da opressão e de restaurar a paz no país. Era essa a grande função que eles tinham. Cada época era uma época. Todos esses que se passaram tinham uma função especial para cada situação durante o Velho Testamento que passaram. Antes de existirem reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes, que não estou falando. Rei é uma coisa, juiz era outra.
Então, o primeiro grande juiz, quem foi o primeiro grande juiz, hein? Quem foi o primeiro grande juiz? Foi Moisés, que tirou os israelitas do Egito, que foi na sequência sucedido por quem? Por Josué, que liderou a conquista de Canaã. Aí depois de Josué, houve mais 14 juízes, se você olhar no Novo Testamento. Então, vamos ao detalhe sobre alguns dos principais juízes. Vamos ver isso. Eu disse alguns. Por exemplo, Otiniel ou Otoniel, quem foi ele? Foi o primeiro juiz de Israel que libertou o povo do quê? De Cusã-Risataim. Ele foi o primeiro. Eude foi um juiz que libertou Israel de Eglon, rei de Moabe. O que ele fez? O que ele utilizou? Utilizou-se de um golpe estratégico. Vê lá nas escrituras. E Débora, uma mulher? Mas é mulher. Não, também por Deus. Era uma profetisa e juíza que liderou o povo de Israel na batalha contra os cananeus. Cada um teve uma fala, cada um teve uma circunstância e um motivo. Tem também quem? Gideão, ele era um líder militar que, com a ajuda de Deus, ele derrotou os midianitas e outros inimigos de Israel. Temos também Jefté, também foi um juiz. Foi um juiz que liderou os israelitas na batalha contra os amonitas e fez um voto que acabou afetando até sua própria filha. E também aquele que ficou cego foi Sansão. Sansão também foi um juiz de grande força física que lutou contra os filisteus. Mas o que aconteceu? Ele foi marcado pela sua fraqueza moral. Ele foi imprudente e desobediente às ordens de Deus. Ele brincou com a situação. E também temos Samuel. Samuel foi um profeta e juiz que pregou a palavra de Deus e ajudou a preparar o caminho para o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Saul foi o primeiro rei. Como vemos, cada um assumiu uma circunstância, um motivo no período que ele estava ali, escolhido por Deus. Os períodos de liderança do juiz assim se classificam. Líderes fortes, vamos falar: Débora, Otiniel ou Otoniel, Jefté, Eude, Samuel, Sangar, são juízes. Está lá em 1 Samuel, está lá escrito, vai lá, leia. Otoniel, em hebraico, significa poder de Deus. Foi o primeiro juiz de Israel que posteriormente foi sucedido por Eude, ou Eude, o canhoto. Eude era um homem canhoto que usou essa diferença para derrotar o rei de Moabe. Ele escondeu o quê? Uma pequena espada debaixo de sua roupa. De que lado que ele colocou essa espada? Colocou do lado direito. Os guardas ficaram mais o quê? De olho no outro lado, porque não sabia que ele era canhoto. Porque ele era destro. Aliás, colocavam as suas espadas do lado esquerdo. Do seu lado esquerdo você pega para puxar a espada. Depois foi entregar o tributo de seu povo ao rei. Eude fingiu ter uma mensagem para o rei Eglon. E ele conseguiu marcar uma audiência privada com ele. Então ele pegou a espada e matou aquele rei. Ele matou o rei. Então, como vimos no passado, nesse passado bíblico,
já existiam líderes e muitas travessias de juízes que passaram. Cada um tem um histórico dentro da Bíblia. Tem alguma coisa típica. E Deus conhecia e sabia a qualidade de cada um. Sabia a qualidade de cada um, sabia colocar cada um no posto qualificado. Deus olhava e sabia, este aqui é isso, esse serve para isso. Hoje, muitas pessoas cheias de dom não aceitam seus próprios chamados. E muitas vezes, dirigentes de igrejas bloqueiam aqueles que têm o seu chamado, aqueles que se destacam pela sua capacidade espiritual, pelo seu movimento. Mas ele está num movimento de ciúmes ou por apatia. Às vezes tem lá o irmãozinho que tem condições, que tem capacidade, ele é colocado de lado. Nós vimos que na época, no início do Novo Testamento, muitos duvidaram do propósito de Paulo. Por ser o quê? Um antigo perseguidor dos apóstolos, dos cristãos. Mas a vontade de Deus, ela não enxerga. A vontade de Deus, o que ela viu? Ela viu naquele homem qualidades e uma bela ferramenta a serviço do Evangelho do Senhor. Então, às vezes, pessoal, a gente não vê, a gente vê a pessoa com o olho humano. O Senhor, ele te olhava para você com um olhar espiritual, ele conhecia a sua alma, seu jeito de ser, seus erros, suas vontades, e assim ele ia classificando cada liderança durante esse período de 400 anos. O Senhor nunca foi uma pessoa injusta, ele sabia o que fazer, ele direcionava cada uma das pessoas para se destacar naquele período, nas suas tribos, nas suas comunidades, aonde ele vivia. E assim, meus amigos, eu espero que vocês tiveram esse conhecimento maravilhoso sobre os juízes. Sobre os juízes, não reis. Olha a faixa e o tempo que eu descrevi aqui. Eu peço para você que você continue nos assistindo a nossas leituras que a gente faz a cada 2 dias. Agora nós estamos todos os dias às 8h15 da manhã transmitindo ao vivo, em live, o Bom Dia com Jesus. E lá tem um chat que você vai escanear no seu celular, na tela do seu notebook ou qualquer outra coisa, e você vai falar diretamente comigo, vai perguntar as coisas para mim, no Bom Dia com Jesus. Bom Dia com Jesus é todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Não percam. Aqui nós temos notícias, nós temos notícias de todo tipo, falamos um pouco também de esporte. E eu creio que você está contente. Eu creio que você está feliz conosco. Nós já passamos de 12.000 atualizações. E para minha surpresa, meus amigos, hoje eu recebi aqui no YouTube Studio, que é o órgão que controla essa gravação, que nós chegamos a Portugal e Índia. A palavra do Senhor está indo muito longe. Às vezes eu fico pensando, mas por que será que eu sou tão perseguido assim? Mas não é. Quando aquele que trabalha na obra, eu sou simples. Eu não sou rico. Eu não me preocupo com meus bens materiais, que eu já estou na minha idade. Eu tenho que olhar e pensar naquilo que é mais importante para mim, e você também. Você tem que pensar também que você precisa ter uma vida melhor, e isso só com Jesus. Amigos queridos do nosso canal, curte, compartilhe, inscreva-se, e assim nós vamos terminando com alegria mais esse texto sobre os juízes. Muito obrigado e fiquem com Deus, e que Deus possa te dar bastante saúde, paz e harmonia.